os países governados pelo Foro de São Paulo, o que eles estão fazendo? Criando constituintes, e nessas constituintes eles estão criando novos países, tá? Não é figura de linguagem, isso não é como se fosse, não, é de fato novos países. A Venezuela, da Assembleia Constituinte, do golpe da Assembleia Constituinte de 2017, ela é um novo país constitucionalmente. É como se o país antigo deixasse de existir e foi criado um novo país ali dentro. A mesma coisa aconteceu com a Bolívia, o Estado plurinacional da Bolívia. É tanto que houve um entendimento para reeleições indefinidas do Evo Morales na Suprema Corte Boliviana, de que o Evo Morales poderia, sim, se reeleger novamente, porque as eleições que ele ganhou foi em um país que não existe mais. A Bolívia pré-constituição, da última Constituição da Bolívia. O país foi refundado, é um novo país. Aquela Bolívia não existe mais. E quando nós olhamos, eu trato aqui das questões dessa Constituinte do Chile, nós vamos olhar a fundo os dados dessa Constituinte e ia transformar o Chile num estado ecológico, que seria também refundado. É como se o Chile deixasse de existir e aí criasse um outro país, coloca o nome de Chile para manter as aparências. Isso aqui que o Maduro está falando não é figura de linguagem, é ipsis factus. É o fato em si. Trata-se de uma refundação desses países, e é o que tentaram fazer com o Chile e o povo rejeitou. E o que o Maduro está falando para o Boric? Seja homem, larga de ser moleque e coloca a coisa para funcionar, não interessa como você vai fazer. Né? Esse era o meu comentário, senhor Sepúlveda. A próxima notícia, senhor Sepúlveda, ela é para aquelas que você vai com o momento bumbum na parede, né? Acordo de cooperação nuclear. Rússia e Nicarágua assinam acordo de energia atômica. Né? Então vamos lá. O governo da Rússia e o regime nicaragüense de Daniel Ortega assinaram um roteiro para uso de energia atômica que, de acordo com as autoridades nicaragüenses, terá fins pacíficos. Confia. Abre aspas. Este instrumento está alinhado com uma base legal para a cooperação nos usos pacíficos da energia atômica. Com a assinatura do roteiro, as diretrizes são elaboradas para avançar no campo da cooperação de aplicações não energéticas de tecnologias nucleares e radiológicas, informou a ditadura de Ortega. A Nicarágua e Rússia já haviam se comprometido em cooperar no campo de energia atômica em dezembro de 2021, embora não tenha sido até outubro passado que o ditador nicaragüense Daniel Ortega autorizou a assinatura de um roteiro. O regime nicaragüense espera que a cooperação russa fortaleça as capacidades dos profissionais, especialmente no campo da medicina, energia hidrelétrica, geotérmica e eólica. A estreita relação histórica entre Rússia e Nicarágua. O roteiro foi assinado pela embaixadora da Nicarágua na Rússia, Alba Azucena Torres, e pelo diretor executivo da Corporação Estatal de Energia Atômica Rosatom, Alexei Likachev, no âmbito da 12ª Conferência Internacional Atomexpo, a maior exposição russa sobre energia atômica, informou o Ministério das Relações Exteriores da Nicarágua. Abre aspas. Avançamos no fortalecimento de nossas relações de amizade, cooperação, solidariedade e paz para benefícios mútuos, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos nicaragüenses, acrescentou o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua. A Nicarágua foi um antigo aliado da Rússia durante o primeiro regime sandinista, de 79 a 90, presidido por Daniel Ortega, que desde que regressou ao poder em 2007,
mostrou a sua inclinação para com o presidente russo Vladimir Putin, a quem apoiou no reconhecimento das regiões separatistas georgiana, da Abcásia, da Ossétia do Sul, bem como na invasão da Ucrânia. E aqui um adendo meu, que também assinou em junho desse ano um acordo de cooperação militar, a qual permite à Rússia alocar até 80 mil soldados dentro da Nicarágua. Mas, senhor Sepúlveda, todo esse trabalho de energia nuclear aí vai ser para fins pacíficos, né? Com certeza. Claro. Agora, Bom, primeiro o seguinte, a colaboração íntima entre a Rússia e a Rússia de Putin, não é? E a Nicarágua. Nicarágua, uma ditadura ligada ao Foro de São Paulo, uma ditadura que tem a ver até com a origem do Foro de São Paulo, não é? Uma ditadura muito conformada pela teologia da libertação. Essa ditadura que persegue opositores, persegue católicos, persegue meios de comunicação e que tem claramente um sentido de esquerda, é apoiada por quem? Pelo Sr. Putin, que é, segundo as versões, o defensor da cristandade, né? O herói do defensor da cristandade. Bom, mais uma vez essa narrativa cai diante da evidência dos fatos. Agora, você diz uma coisa muito interessante. Nós temos o Putin vindo para essa região fazer todo um trabalho em torno da energia nuclear. Bom, como você disse, tudo para fins pacíficos. É claro que isso abre a porta para fins não pacíficos. Mas não é só esse o problema. Eu acho engraçado o seguinte, não são os ecologistas que querem acabar com as usinas nucleares? E não se faz aqueles congressos todos da COP, não sei o quê, porque o ambiente, etc. E agora, então vamos fazer usinas nucleares, como diz aí a notícia? Quer dizer, você vê o seguinte, como a agenda revolucionária é contraditória, não tem lógica, e ela nada mais visa do que instrumentos para submeter as sociedades e as pessoas a uma agenda. Quando convém, a energia nuclear é demonizada. Quando não convém, a energia nuclear é apresentada como um fator importante na colaboração de dois países. Eu só queria chamar a atenção disso porque nada mais, nada menos do que a Rússia promovendo isso. Pois é, senhor Sepúlveda. É o amor. E a Rosatom é a estatal russa, que nós até noticiamos ontem aqui, né, no Conexão Europa. É a estatal russa que está em pé de guerra com o Kremlin porque não quer que a maior usina nuclear que os russos roubaram na invasão da Ucrânia seja devolvida. E a Rússia não tem condições militares de manter e eles estão batendo o pé porque eles querem que permaneçam com a usina nuclear. Isso é roubo. Invadem o país, roubam e a estatal fala, não, tem que ficar aqui. A Rosatom, né? Do seu Daniel Ortega. Mas, senhor Sepúlveda, vale lembrar que tem um tribunal lá no Brosel, durante as eleições que nós tivemos no Brosel, falou que não podia falar que o Ortega era amigo do candidato Naine. Não podia falar, né? Mas agora, reunião do Foro de São Paulo, com gente no governo de transição, lá apertando a mão do Maduro, na Venezuela, ligada ao Ortega, ao Putin, tudo pode agora, né? Agora não tem mais problema, né? Lá no Brosel as coisas são complicadas, ainda bem que no Brasil tudo funciona dentro do sagrado Estado democrático de direito, né, senhor Sepúlveda? É claro. Tudo funciona na mais santa paz do Estado democrático de direito, garantido
pelos nossos iluministros maravilhosos, né? Aqui tudo funciona bem. Agradeçam, pessoal. Agradeçam. Agradeçam, que se não fosse por eles, você estaria como o pessoal do Brosel, viu? Democracia. Democracia. Acima de tudo. Putin inaugura estátua de Fidel Castro na Rússia. Meu Deus do céu, né, senhor Sepúlveda? Até quando, eu me pergunto, que as pessoas aqui no Brasil vão continuar se iludindo com o Putin? Eu prefiro o Putin. Não, porque o Putin, ele não é mais comunista. Não, porque o Putin isso, porque o Putin aquilo, né? Vamos lá. Vamos aqui para a notícia. Evocando Castro, Putin e Miguel Díaz-Canel prometem aprofundar os laços. O presidente russo Vladimir Putin e o seu colega cubano Miguel Díaz-Canel inauguraram um monumento em uma praça no norte de Moscou nesta terça-feira ao líder revolucionário cubano. Castro, que assumiu o poder em 1959, não é comemorado por estátuas em sua terra natal, porque disse seu irmão Raul, após sua morte em 2016, ele queria evitar um culto à personalidade. Mas Putin evocou sua memória ao dizer a Díaz-Canel que os dois países precisavam construir sobre a base sólida da amizade estabelecida entre Castro e líderes soviéticos. Abre aspas, é uma verdadeira obra de arte dinâmica, em movimento, avançando. Isso cria a imagem de um lutador, disse Putin sobre a estátua, que retrata Castro olhando à distância com as mãos nos quadris. Eu vou repetir as palavras do Putin, Sr. Sepúlveda, acho que vale a pena, né? É uma verdadeira obra de arte, dinâmica, em movimento, avançando. Isso cria a imagem de um lutador. Díaz-Canel disse através de um tradutor: acho que reflete a personalidade de Fidel na luta, como nos encontramos na luta hoje. A Rússia, atingida pelas sanções ocidentais por causa do conflito na Ucrânia, está procurando fortalecer os laços políticos e econômicos com outros países que se opõem ao que chama de hegemonia dos Estados Unidos. Cuba está sob o embargo dos Estados Unidos desde 1962, após a Revolução Comunista liderada por Castro. Dirigindo-se ao parlamento russo, Díaz-Canel mostrou sua solidariedade ao endossar diretamente o pretexto declarado de Moscou para enviar suas tropas para a Ucrânia. Aqui eu vou mostrar agora a imagem para vocês. Paulo, vou aqui fazer um comentário sobre as palavras do Putin, pelo seguinte, porque você vê a estátua, agora vendo a estátua, você vê que ela tem toda a dinâmica da estatuária comunista, de uma ideia de revolução em marcha. E é curioso que o Putin não fala do Fidel Castro como uma figura do passado. Ele fala de uma revolução em marcha. Ele fala de uma revolução atual. Portanto, ele fala de uma revolução comunista em marcha. E o próprio Díaz-Canel também fala disso. Ou seja, a inauguração dessa estátua é a inauguração de uma estátua que simboliza um líder comunista que implantou o comunismo em Cuba, que espalhou através de Cuba revoluções, guerrilhas, influência universitária, cultural, etc. E o Putin faz um elogio a essa dinâmica da estátua que representa a revolução que continua e que continua neste momento. Portanto, a aliança de Putin com a Cuba é uma aliança em torno do comunismo. Agora eu pergunto o seguinte, como é que uma pessoa, Paulo, pode negar isso? Nós temos a estátua do Fidel Castro, nós temos o Díaz-Canel na Rússia, nós temos as palavras do próprio Putin, nós temos as palavras do Díaz-Canel, tudo em função
da imagem, da ideia e da ideologia do comunismo. Mas não, o Putin não é comunista. Isso é uma invenção sua, Paulo. É uma invenção. Pois é, senhor Sepúlveda. Pois é. E a coisa piora, meu amigo, porque nós temos aqui uma declaração de Vladimirovich, né? A legenda tá em espanhol, pessoal, mas dá para entender bem. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, né? E acho que vale a pena também a gente ver aqui as palavras do Putin falando sobre isso. Мы собрались здесь, на площади, носящей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть памятник этому выдающемуся государственному деятелю и политическому деятелю, основателю современного кубинского государства. Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости, за свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного 20 века, по-настоящему легендарной личностью. Meu amigo, a sopa de termos revolucionários aqui foi maravilhosa, né? Foi impressionante, impressionante, porque é a paz, a justiça, isso é tudo. Depois o seguinte, o libertador dos povos oprimidos, o sujeito que montou uma escravidão do povo cubano. Mas isso é a linguagem de todos os comunistas, é os pobres, é a justiça e é a inversão da verdade. Agora, eu volto a dizer aqui, isso tem a ver com o Brasil. Isso tem a ver com o Brasil, porque quem está tentando subir ao poder é exatamente essa gente ligada a Cuba, ligada à ideia da Revolução Cubana. E o Fidel Castro, como ele diz aí, um dos líderes mais carismáticos do século XX, ou seja, um homem que é um ídolo da Revolução Comunista. Senhor Sepúlveda, se o senhor me permite aqui, eu quero ler um trecho do que eu escrevi aqui, no mínimo sobre o Foro de São Paulo.